Olá, bom dia, tudo bem? Vamos começar mais uma aula. Nossa aula hoje é interdisciplinar, Geografia e História. E hoje nós vamos ver um tema bem atual, né? Então, nós vamos ver sobre o trabalho de um prefeito, como é eleito o prefeito, qual é o papel da Câmara, como são eleitos os vereadores. Então, nossa aula hoje é um tema que nós sabemos que no domingo, né, no próximo domingo terá as eleições, então a gente vai conversar um pouco sobre esse tema. Leia o texto abaixo. O trabalho do prefeito. O prefeito é o responsável pelo poder executivo e, como tal, deve colocar em prática o conjunto de intenções de seu governo. Entre suas funções está decidir onde aplicar os recursos provenientes de impostos municipais, como o IPTU, que é o Imposto Predial e Territorial Urbano, e o ISS, Imposto sobre Serviços, e as verbas decorrentes de repasses feitos pelo governo estadual e pelo governo federal. O prefeito também deve elaborar políticas públicas de educação, saúde, moradia, saneamento básico, entre outras, garantindo o pleno funcionamento dos serviços considerados essenciais para a população. Então, esses aqui são qual é a função do prefeito, o que o prefeito faz quando ele se elege a prefeito, né? Qual é a função dele, que trabalho ele vai prestar, ele vai fazer. Alguns exemplos de serviços mantidos pelas prefeituras brasileiras são a limpeza e a iluminação públicas, o sistema de transporte urbano, as ambulâncias e serviços de saúde municipais, a educação infantil e o ensino fundamental e a formação da guarda municipal. Então, esses são alguns exemplos. Claro que tem outros, mas aqui a gente colocou, aqui o texto traz alguns exemplos. É dever do prefeito ainda fazer acordos com os governos estadual e federal, pedir auxílio quando for necessário e tomar decisões que mantenham a cidade funcionando. Então, digamos que estamos em crise, aconteceu alguma coisa com o município, é dever do prefeito, né, imediatamente já buscar auxílio do governo estadual e do governo federal, né, nesse caso o presidente da República, buscar acordos para manter o município funcionando, né, não somente esses acordos, não somente em período de crise, mas para que o município funcione bem, o prefeito tem que manter esses acordos, né, com os governos, tanto o estadual quanto o federal. Mas o prefeito não governa sozinho. Ele nomeia os secretários como seus auxiliares e precisa trabalhar junto com os vereadores do município. É responsabilidade do prefeito, por exemplo, analisar as leis feitas pelos vereadores e decidir se sanciona quando ele aprova, né, assina aprovando, ou se veta, porque nesse caso vetar é rejeitar aquela lei ou aquele um determinado assunto, né, que está ali na lei, que ele não concorda, ele pode fazer o veto, então ele rejeita. Ou ele pode sancionar, que é o caso de aprovar, ou sancionar ou vetar os projetos. O prefeito também pode, ele mesmo, propor à Câmara projeto de lei para serem discutidos e votados. Então, ele pode propor. Quem vota as leis? Os vereadores, mas o prefeito também pode propor. Além de ele aprovar ou sancionar uma lei que os vereadores aprovaram, ele pode também propor uma lei. Ele próprio propor um conjunto de leis. E aqui, quando fala assim que os vereadores, o prefeito não governa sozinho, ele tem os seus secretários, né, os auxiliares, por exemplo. A gente conhece, nós, por exemplo, da educação, conhecemos secretário de educação, né, temos secretário de saúde, assim, cada secretaria, para cada departamento, o prefeito contrata um secretário que vai ser o responsável, né, por gerir, por coordenar aqueles assuntos ali, né, o pessoal chefiar, né, entre aspas, né, mas é para gerir, ser o gestor daquele departamento, das pessoas que trabalham, que prestam serviço naquele departamento. Número 1, assinale as responsabilidades do prefeito. Então, aqui você pode marcar mais de uma, né? Você pode marcar mais de uma resposta. Diz as responsabilidades. Então, você está colocando no plural, é mais de uma.
Usar os recursos provenientes dos impostos municipais, essa é uma responsabilidade, a gente retoma o texto aqui, ó. O prefeito é o responsável pelo poder executivo e, como tal, deve colocar em prática o conjunto de intenções do seu governo. Entre suas funções está de onde aplicar os recursos provenientes dos impostos municipais. Então, o que acontece aqui? Essa é uma responsabilidade do prefeito? Sim. Fazer festa com dinheiro público é uma responsabilidade? O texto diz isso? Então, você tem que analisar bem o texto, se marca ou não. Saber usar o dinheiro recebido do governo federal e do governo estadual, né? Usar para melhoria, né? Para a melhoria da população ou com serviços mais essenciais. Próxima, garantir os serviços essenciais para a população, como escola, saúde, moradia e saneamento básico. Essa é uma responsabilidade do prefeito. Se sim, você vai marcar. E como você vai saber? Você retoma o texto e faz a leitura aqui, ó. Tá vendo? Número 2. Quais são os serviços mantidos pelas prefeituras citados no texto? Então, você vem aqui, olha onde você vai retomar aquilo. Opa. Aqui, ó. Alguns exemplos de serviços mantidos pelas prefeituras brasileiras. Estão vendo aqui? Então, a resposta está bem clara no texto. 3. Leia o texto a seguir e responda. Vamos lá. Então, tem mais um textinho para a gente fazer a leitura. Como se elege um prefeito? Como que a pessoa chega a ser um prefeito? A cada 4 anos, brasileiros em todo o país se mobilizam para eleger o prefeito das suas cidades. Nós de Formoso, né? Todos nós em Formoso, dia domingo, dia 15, próximo domingo, todos, né, as pessoas que estão aptas a votar, possivelmente o papai e a mamãe, algum irmão maior de 16 anos, né, vão se mobilizar para votar, para eleger o prefeito, né, da cidade, próximo representante. Para se candidatar a prefeito, a pessoa precisa ter o domicílio eleitoral na cidade, quer dizer que ele tem que votar. Quem quer candidatar para Formoso, né, para ser o prefeito de Formoso, por exemplo, tem que votar em Formoso. O título dele é de Formoso. Quem quer ser o prefeito de Belo Horizonte, por exemplo, tem que ter o domicílio eleitoral, quer dizer, domicílio é onde a gente vota, domicílio eleitoral. Então, tem que votar lá em BH, né? E assim por diante. Tem que ter o domicílio eleitoral na cidade. Quem quer candidatar para Formoso, tem que votar em Formoso, ok? Em que ela pretende concorrer, que é o caso que eu acabei de falar. Além disso, precisa ter nacionalidade brasileira, precisa ser brasileiro, né, ter se registrado como brasileiro, ser alfabetizada, saber ler e escrever, né, não pode ser uma pessoa que não saiba ler e escrever. Então, é importante, tá vendo? Quando a gente fala assim, é muito importante ler e escrever, gente, é a base de tudo. Nós precisamos, para fazer qualquer coisa, hoje em dia, se a gente não souber ler nem escrever, está em dia com a Justiça Eleitoral. Quando a gente fala estar em dias, quer dizer, não pode ter deixado de votar na eleição passada, ou então está com o título com multa ou cancelado, né? Porque se a gente não votar perder o prazo de revisão, você não fica em dias. Então, é muito importante que a gente fique em dias com a Justiça Eleitoral, né? Não somente para só para ser prefeito, não, para tudo. Nós precisamos. Se não deu para votar, tem que justificar. Se a pessoa está em outra cidade ou no dia não deu para votar ou teve um empecilho muito grande, o que a pessoa tem que fazer? Tem um prazo lá, determinado por lei, que a gente pode ir lá ainda e justificar a nossa ausência, e assim a gente não tem problema com o título, né? Ser maior de 21 anos, então para candidatar tem que ser maior de 21 anos, e caso seja homem, ter certificado de reservista. Então, a mulher não precisa desse certificado, mas o homem precisa. Quando fala certificado de reservista, é a dispensa, né, de servir o exército. Então, você precisa ter esse certificado aqui, que você se alistou, né, quando completa 18 anos, tem que fazer esse documento. Os homens são obrigatórios ter esse documento. Aí, para candidatar, é maior de 21 anos, para candidatar a prefeito. O que a pessoa precisa para se candidatar a prefeito da cidade? Agora a pergunta, o que a pessoa precisa? Né? Aí vocês vão escrever, vão fazer a lista. A pessoa precisa ter o quê? O primeiro quesito, né, que foi listado aqui. Olha só, a pessoa precisa ter domicílio eleitoral na cidade, né? Ou você pode colocar com suas palavras.
né? A pessoa tem que votar na cidade que vai candidatar. O que mais? Tem que ser brasileiro, ter nacionalidade brasileira, tem que saber ler e escrever, que é o mesmo que ser alfabetizado, né? Saber ler e escrever, e estar em dia com a Justiça Eleitoral e ainda ser maior de 21 anos. Porque para se candidatar tem que ser maior de 21 anos. Agora vamos fazer a leitura do nosso último texto. O papel da Câmara Municipal. Da Câmara Municipal. Então, nós vamos ver o papel da Câmara Municipal. Qual é o papel? Qual é a função, né, da Câmara Municipal? A Câmara Municipal é o local mais importante de atuação dos vereadores, pois é onde exerce o papel de legisladores e fiscalizadores da administração municipal. Legisladores, deixa a palavra aqui, legisladores. Por quê? Porque eles fazem as leis municipais, eles fazem as leis. Fiscalizadores, porque eles fiscalizam o dinheiro, se o prefeito está usando o dinheiro certinho. Caso o prefeito não use o dinheiro certinho, daquele dinheiro que eles aplicando aqueles recursos que nós vimos no texto anterior, que a função dele é o que ele tem que fazer, é o trabalho dele, o que os vereadores podem fazer? Além de fazer as leis, eles também podem fiscalizar. Então, eles tomam providência sobre isso, eles fiscalizam. Então, eles são legisladores porque fazem as leis e são fiscalizadores porque eles corrigem, né? Eles observam, eles fiscalizam se o prefeito está usando o dinheiro certo. A administração municipal, quem administra? O prefeito, né? Então, os vereadores, eles ficam auxiliando e fiscalizando. O poder de cada vereador é exercido de acordo com as leis que a criaram e que a organizaram. Então, o poder deles, olha só, vamos ver algumas funções dos vereadores. O que eles fazem? Qual é o papel deles? Por que a gente elege um vereador? Para ele fazer o quê? Vamos ver, então. Discutem e votam projetos que serão transformados em leis de interesse do município. Então, eles vão lá, discutem. Como é que é discutir? Vão falar, olha, isso aqui dá certo, isso aqui não dá. Então, eles discutem, acertam os textos, né, que vão ser, depois de votados, esses projetos viram leis. Fiscalizam a utilização que o prefeito faz do dinheiro público. Então, eles fiscalizam como que o prefeito está usando o dinheiro, se ele está usando aquele dinheiro certinho, né? Avaliam os orçamentos do município, né? Eles dizem se o orçamento pode ser gastado aquilo ali, o orçamento é o recurso, o dinheiro que pode ser gastado. Ouvem as sugestões da população e as levam à prefeitura. Então, a população pode sim, né, sugerir, levando sugestões para a Câmara Municipal, para que os vereadores podem levar até o prefeito também essas sugestões. O que os vereadores fazem na Câmara Municipal? Então, aqui está a lista muito bem clara. O que eles fazem lá? Qual é a função deles? Então, eles vão discutir e votar os projetos que serão transformados em leis, esses projetos de interesse do município, fiscalizam o prefeito, né? A utilização, eles fiscalizam, observam se está sendo aplicado certinho, avaliam o orçamento, né? E ouvem as sugestões da população, do povo, né? Do pessoal da população. Então, quando fala ouve a sugestão da população, é do povo. Vamos só. Número 2, grife no texto a função dos vereadores que você acha mais importante. Então, você aqui, por exemplo, tem essas funções: discutir e votar leis. Você acha essa mais importante? Fiscaliza a utilização que o prefeito faz do dinheiro público. Você acha essa mais importante? O que é grifar? Você pode passar um traço ou até mesmo pintar essa parte aqui com lápis de cor clarinha. Avaliam os orçamentos do município. Você acha essa importante? Ouvem as sugestões da população e as levam essas sugestões até a prefeitura. Leva para o prefeito. Pessoal, olha, tem gente que está precisando disso, ou eles sugeriram, né, tal projeto, tal ação para o prefeito desenvolver em tal lugar. Então, se você acha essa mais importante, você vai grifar. Pode pintar ou passar um traço abaixo, tudo bem? Então, grife no texto a função dos vereadores que você acha mais importante.
Então você vai grifar e vai dizer, explique por que você acha importante. Aqui você vai só grifar. E aí você vai dizer, eu acho essa função importante, por isso você vai dizer o seu porquê. Qual é o motivo que você acha mais importante, ok? Então é dessa maneira que você vai fazer essa questão aqui. Vamos para a próxima. Agora nós vamos ler mais um textinho. Leia o texto a seguir e responda. Como se elege um vereador? Vamos ver como é que o vereador pode ser eleito. O processo de eleição acontece em um período de 4 em 4 anos, né? Para uma pessoa ser candidata a vereador, ela deverá ter mais de 21 anos. Então, você tem que ter completado, tem que ter 21 anos, né? Ser brasileiro, né? Ser uma pessoa tem que ser brasileiro, alfabetizado, saber ler e escrever e estar em dia com a justiça eleitoral. Então, do mesmo jeito, você precisa ser alfabetizado, você tem que estar em dia com a justiça eleitoral. Não pode estar com título, com problema, né? Quando eu falo um problema, é questão de restrição, pode ter algum problema que não está apta, né? Não está em dia com a... Porque quando a gente vota, igual vai ter eleição. Eu, por exemplo, vou no domingo votar, vou votar. Então, quando eu voto, eu estou em dias com a justiça eleitoral, né? Eu tenho meu comprovante, recebo lá o comprovante que eu votei. Estou em dias, né? Cumpri o meu dever como cidadã, né? Que é um direito que foi me dado de votar e ser votada, né? Todos nós que somos brasileiros, estamos em dia, né? Tem mais de 21 anos, ser alfabetizado, está em dias com a justiça eleitoral, nós temos direito, né? De votar e ser votado, desde que a gente se proponha a querer se candidatar, né? Por algum motivo você queira se candidatar a algum cargo, né, ou prefeito, ou vice-prefeito, ou a vereador, você tem esse direito, né, de ser votado. E o direito de votar também. Todos os vereadores são eleitos pelo voto direto dos cidadãos maiores de 16 anos. Lembrando aqui que a gente, quando eu mesma tirei o meu título com 16 anos de idade, então, assim que eu completei 16 anos de idade, já fui logo e tirei o meu título. Essa questão aqui, a pessoa pode votar com 16 anos, mas não é obrigatório, né? Não é obrigatório. Se eu não quiser tirar o meu título, eu não tenho problema nenhum. Mas, claro, eu logo que completei 16 anos, já tirei. A maioria dos jovens, né, já completa 16 anos, já quer logo tirar o título para participar, né, para exercer esse direito cidadão de poder escolher quem vai nos representar no poder público. Podendo ou não ser reeleitos, dependendo da quantidade de votos que receber da população. Então, todos os vereadores são eleitos pelo voto pelo voto direto dos cidadãos maiores de 16 anos. Aí, por isso que eu falei para vocês, 16 anos. Pode votar a partir dos 16 anos. Mas não é obrigatório. Se eu não quiser tirar meu título, eu posso... Se eu não quisesse, na época, tirar meu título, eu poderia ter deixado para tirar com 18 anos sem ter restrição, né? Sem ter problema com a justiça eleitoral. Mas a maioria dos jovens gostam mesmo de tirar o título com 16 anos. Os vereadores são eleitos com base no número total de vagas que seu partido ou coligação conseguiu obter na Câmara Municipal, bem como com base no quão bem ele foi votado em relação aos outros candidatos dentro de seu partido ou coligação. Então, quão bem foi votado, quer dizer, quem teve mais votos, obteve uma maior quantidade de votos. Então, esses aqui são um pouco da atividade do nosso conteúdo de hoje, História e Geografia, trabalhando com relação a prefeito e vereadores, né? Justamente porque nós estamos bem próximos das eleições, então a gente veio trabalhar essa questão da função de cada um. O que cada um faz, né? Qual é a função, qual é o trabalho deles, né? É o prefeito, mas o prefeito faz o quê? O vereador faz o quê, né? Como um vereador é eleito, né? Então, aqui está falando como o vereador é eleito. Então, nós podemos responder essa questão com base no texto. Imagine que você será vereador por um dia e precise resolver o problema da indisciplina na hora do recreio da sua escola. Elabore uma lei
que garante a participação de todos os alunos para resolver esse problema. Nome do vereador mirim, o problema e a proposta. O que fazer para resolver? Então, veja bem, imagine que está tendo muita bagunça no recreio que ninguém consegue, porque o recreio é um momento para sair da sala, ir ao banheiro, tomar uma água e também brincar um pouco, né? Descansar, para sair da sala de aula mesmo. Mas imagine que está tendo muita indisciplina, imaginação, e que vocês não conseguem não está conseguindo aproveitar o recreio como é para ser. Então, imagine isso. Você vai propor o nome do vereador mirim. Por que vereador mirim? Porque você é uma criança, né? Então, você imagine que você é um vereador, você vai ser um vereador. Então, você vai propor. Qual é o problema? O que está acontecendo? Qual é o problema dessa indisciplina? E como resolver? Como será a participação de todos para decidir isso? Então, você vai escrever aqui, ó, nesse espaço aqui. Se você precisar, você pode fazer novamente a leitura dos textos, ou, quando você estiver respondendo, se tiver dúvida, claro, pode me perguntar, pode chamar na hora que eu respondo, ok? Então, aqui, olha essa pergunta. Como um vereador é eleito? Vamos observar que a gente vai fazer a leitura melhor para você compreender onde está, ou mesmo o contexto. Olha, todos os vereadores são eleitos pelo voto direto dos cidadãos maiores de 16 anos. Eles podem ser reeleitos? Sim, podem ser reeleitos. Eles podem se candidatar à reeleição. Por exemplo, o vereador está terminando o mandato dele. Ele está com vai fechando 4 anos. Ele pode se candidatar de novo? Sim. Pode ser reeleito, sim, desde que as pessoas queiram de novo votar nele. Se ele tenha feito um bom trabalho, as pessoas queiram ele novamente para representá-los. Então, pode ser reeleito, sim. O que é reeleito? É ser eleito de novo, candidato à reeleição. Quer dizer que ele já foi eleito, está no mandato e agora se candidatou de novo, né? Se colocou à disposição da população para continuar representando. Porque os vereadores são, né, os representantes da população. Eles são eleitos para representar a população, né? Justamente o que nós acabamos de ver, que eles propõem e discutem as leis, e votam as leis, os projetos que depois viram leis de interesse do município. Então, eles são representantes da população desse município, ok? Aí, essa atividade aqui, ela é bem pessoal, né? Cada pessoa vai colocar um problema de acordo. Você vai ser o vereador. Digamos que, qual é o seu nome? O nome do vereador é o seu, o vereador mirim. Você que vai ser o vereador. Imagine que você é um vereador ou uma vereadora, né, amores, minhas princesas? Também você vai colocar o nome do vereador. Quando fala vereador aqui, não é só o vereador, tá falando da vereadora também. Vocês, as meninas, vão colocar o nome da vereadora mirim, né? Da vereadora mirim. E aqui você vai dizer qual é o problema dessa indisciplina no recreio. E o projeto, o que você pretende fazer para resolver esse problema, né? Resolver definitivo. Você vai fazer o quê? Vai convocar pais, vai convocar direção ou vai ter uma palestra, né? Vai ser uma palestra de conscientização do aluno, de cada colega, qual é o objetivo da gente ir para o recreio. Por que a gente vai para o recreio? É para bagunçar, para brigar? Ou é para descansar, tomar uma água e depois voltar para a sala mais animado ainda, né? Então, vocês vão de acordo com o que você achar, tá? É a maneira que você achar melhor. Você acha que, se for assim, eu vou fazer assim para resolver esse problema. Vou convocar pais, ou então vou convocar a direção. Vocês que sabem, tá? É um projeto que depois a gente vai querer ler. E se você quiser também, pode propor o seu projeto no grupo do WhatsApp. A gente vai amar. Só que lembrando, a gente está falando aqui de vocês. Nós não estamos tratando de política partidária. Nós estamos tratando do vereador, do representante. É a questão do prefeito e do vereador. Nós não estamos tratando do nome de ninguém, né? Jamais você pode colocar aqui no seu trabalho, você vai poder falar, o candidato fulano de tal, ou a candidata fulano de tal, que está no momento concorrendo a eleições, né, no nosso município. Jamais. Isso não podemos fazer de maneira alguma, porque é crime, né? Na nossa aula, na sala de aula, nós estamos online, claro, mas nós estamos em sala de aula.
E isso não é permitido à política partidária. Nós estamos conhecendo o papel de cada um, o que cada um vai fazer. Mas jamais a gente vai poder aqui no seu trabalho, se você for expor no grupo, você vai poder usar o nome de outro, de um político, de um candidato a um cargo agora nessas eleições, né? Ou não podemos, você vai usar o quê? O seu nome. Vamos dizer que você é o vereador mirim ou a vereadora mirim. O problema vai estar imagine que isso é um problema de indisciplina no Reinaldo do Recreio. Imagine. Então você vai. Qual o problema? Qual a proposta? Isso é uma forma de você expor sua opinião, de você propor, né, de você estar escrevendo, estar criando, mas jamais, que fique bem claro, não podemos tratar de política partidária ou de concorrer a um pleito, né, de o nome de alguém ou a intenção, por exemplo, né, de um partido demonstrar interesse por um partido político ou outro. Isso não é permitido por lei, tá, gente? Então não podemos fazer, ok? Um beijo e até a próxima aula. Bom trabalho. Até mais. Tchau, tchau, meu vereador e minha vereadora. Ou minha vereadora mirim, meus príncipes, minhas princesas. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.